Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui sem sabermos quem somos, para conferirmos o sétimo episódio da minissérie Star Trek Khan, exibido em um monte de lugares. Pois bem, pessoal, chegamos então ao terço final desta obra audiodrama. Sim, e temos uma certa sensação no ar que é exatamente aquela de que, caramba, nós estamos nos importando com o desfecho de tudo isso? Eu acho que não. Não sei a opinião de vocês, mas convenhamos. É, Principalmente quando a gente vê como foi o desenrolar aqui da trama que foi colocada na semana passada ou nas duas últimas semanas, que são os dois últimos episódios onde algo diferente aconteceu, que é exatamente, né, a aparição desta espécie não conhecida, principalmente, não só da franquia Star Trek, como também do que tange Khan, né? Nós nunca tivemos referência a respeito lá dos euborianos antes. Tá bom, eles apareceram, ok, deu um charme diferente aqui à história que a gente estava acompanhando, mas no fundo, ela acabou entrando no ritmo que estava antes, ou seja, uma certa mesmice do cotidiano ali de 7 Alpha 5, como eu já comentei no vídeo passado, e basicamente é o que é este episódio dessa semana, apenas a continuidade direta do que aconteceu por lá, um fechamento de um nó aqui e também acolá, e acabou. Não tem nada demais, não tem novidade. Aliás, se você pegar esse episódio aqui como um todo, vai perceber que apenas um único detalhe é uma certa novidade, é algo que você possa dizer, tá, isso gera uma consequência para acompanhar nos dois últimos episódios. Mas de resto, puro cotidiano mais uma vez. Porque basicamente nós temos a mesmíssima situação acontecendo e não tem nada de novo. E pior, né? Esse episódio que a gente puxa pelo título, né? Eu sou Marla. Claro que a gente percebe que a personagem, enfim, vai ganhar um grande destaque. Não que ela já não tivesse, obviamente. Ela já era importante, ela já era uma das protagonistas aqui desse audiodrama, mas, sim, prometia algo profundo. E quando a gente vai acompanhando ali perto daquela cena, naquela caverna, onde ela vai dar uma certa nadada, né? Você já fala, ah, é aí que tudo acontece, tudo que a gente já sabia. Bom, basicamente esse episódio aqui acompanha alguns desdobramentos, por exemplo, vemos lá as duas cientistas se lamentando de terem perdido a criança por causa do desmoronamento do teto. A Maldi sobreviveu, parecia que ela estava bem abatida, né? Tinha sofrido bastante com aquele incidente, né? Mas na verdade ela está bem, né? Ela realmente só perdeu a criança, mas ela vai sobreviver, com certeza. Claro que a gente vê a continuidade da sensação da Úrsula a respeito de Khan, né? Ela admitindo mais uma vez a sua amada, a sua esposa, que sim, ela acha que Khan realmente está metendo eles numa furada, aliás, não ali exatamente a respeito do planeta em si, mas em qualquer coisa, né? Como, por exemplo, até voltou ao ponto quando eles encontraram Kirk, né? E Khan teimou em tomar a Enterprise para ele. Pô, por que ele fez isso? Né? Foi a ação dele, né? A ação, digamos, sem pensar. Não é, quer dizer, não é sem pensar, porque é o pensamento do Khan, né? O conquistador, o tirano, qualquer coisa, o imperador, que seja, né? Ele tem essa tendência a fazer isso, ele tem a tendência a dominar onde quer que ele esteja, né, em qualquer situação, ele quer ser o poderoso, né? E por causa disso, primeiro se meteu numa bela de uma enrascada com Kirk, e depois aqui, basicamente a mesma coisa, quando ele foi atrás lá dos Euborianos e também se deu mal, né? E não, Úrsula não gosta mais de campos, quer dizer, como eu disse, né? Voltando atrás, vendo as antigas ações, ela já tinha certas reticências para com o seu líder. E é bacana que depois dessa cena aqui a gente vê um desdobramento dela na aliança que ela começa a fazer com o Ivan, que é o traidor da vez. Lembra que ele fez a lambança de ter agredido e defenestrado
um euboriano, né? E por causa disso, né, o Delmora, o líder dos alienígenas, quer que ele seja punido de alguma forma, né? Mas daqui a pouco a gente chega nisso. Mas o que vale é que Ivan e Ursula meio que estão se unindo contra Khan, né? E ele já diz que ele vai arranjar um jeito de, né, liquidar com o chefe para ele tomar o poder, obviamente, né? Claro, ele não é besta, né? E como eu já havia comentado no vídeo passado, né? O Ivan tem uma tendência a ser vilão muito maior do que o próprio Khan, né? Ele seria um tirano 1000 vezes pior, provavelmente, né? Mais impiedoso, porque basicamente o que ele fez de errado no episódio passado, ele confirma aqui que não foi um ato intempestuoso, por exemplo, não. Ele acredita que se deve fazer isso mesmo, se deve tomar o poder, massacrar os inimigos, claro, preservar um ou dois, né, para poder ser usado como escravos. Basicamente o pensamento do sujeito, né? Não dá para dizer que Khan também não pensava assim, talvez o coração, né, apaixonado por Marla esteja amolecendo um pouco, e Ivan inclusive joga isso na mesa, né, quando depois os dois acabam conversando. Mas de fato, a aliança entre Úrsula e Ivan meio que se estabelece, e aí a gente fica pensando, né, bom, quer dizer, não acreditando talvez, né, que ele possa fazer alguma coisa. Aliás, depois sim, a gente acaba descobrindo que ele realmente já tenta algo, que é exatamente envenenar o Khan. Olha só, né, quando o Khan vai finalmente conversar com Ivan, depois de já ter se acertado com Delmora que ele não precisava ser liquidado, né, ser exatamente punido de uma forma definitiva, fatalmente, que eu quero dizer, né? Ele podia apenas ser educado. A gente pode voltar a isso daqui a pouco, né? Mas o que importa, quando finalmente Khan vai falar com Ivan do que vai acontecer com ele, explicar a sua situação, dizer que ele se tornou um aliado lá de Delmora, Ivan fica completamente possesso, primeiro achando que foi apenas uma piadinha de Khan, mas depois falando, que é isso? Como assim? Você não, né, não riu da cara do sujeito? Que é isso, né? E logo dizendo que ele sim tomaria as devidas medidas, e logo a gente percebe que Ivan já estava ali tentando envenenar o Khan. Claro que o Khan foi mais esperto e percebeu, não bebeu o tal do vinho, né, guardado há 200 anos, né? Pois bem, e depois a gente pensa, bom, o cara vai torcer aquele pescoço ali do traidor, mas não, o Khan decide apenas, né, deixar ele ao léu, literalmente lá no plano, na parte externa ali, e deixar se lascar todo quando o planeta começar a ficar numa situação terrível, né, de sobrevivência lá do lado de fora, já que todo mundo vai passar a viver nas cavernas, né? Ou seja, ele foi apenas banido, né? Eu até achei que Khan havia feito a promessa para Demora que ia preservar ele, né? Ia educá-lo para consertá-lo, mas no fundo ele ia meio que dar uma lição que se deve a um traidor. Mas não, ele apenas baniu, né? Claro, isso também gera uma certa consequência para o futuro, né? Se é que vai acontecer, porque na verdade só a promessa que ele vai ser banido. De fato, ele acabou não sendo nesse episódio. Vamos ver como vai ser nos dois últimos restantes, né? Agora voltando lá à história da conversa de Khan com o Delmora, aquela situação meio esquisita que a gente pode comentar até a respeito aqui da nossa atual sociedade. Como assim aqueles seres superiores que já manifestavam uma certa tendência coletiva, lembrando que algo que eu até esqueci de comentar, né? O poder real deles, o poder de telepatia que eles possuem, só é efetivamente poderosa quando todos os indivíduos estão conectados. Que foi o caso de Ivan ter derrubado aquele Euboriano, foi justamente porque ele pegou ele sozinho, distraído, então realmente ele não tinha nenhum poder telepático, né? Sozinho não dá, com dois já rola alguma coisa, mas completamente sozinho realmente não é nada, não tem força nenhuma com o pensamento. Mas enfim, é uma situação de uma sociedade coletivista. Ok, toda sociedade de alguma forma precisa ter um elo coletivista, senão ela não funciona, né? Senão só vira um bando de indivíduos. Mas há uma venda ali de um conceito, né, daquela espécie de que os punidos ou os errados de uma sociedade não devem ser punidos. Punidos, no caso, de uma forma, inclusive na coisa até básica de, né, ter um certo período de reclusão, né, reclusão social, não estar junto dos outros que foram prejudicados.
Não, essa espécie não considera que isso é uma boa forma de organizar o contexto social. Se deve apenas, ou principalmente, nem primeiramente, mas ou talvez apenas isso, apenas a reeducação, para que a pessoa possa se conscientizar que eu errei, eu pequei, não posso fazer isso de novo. Isso na base do quê? Claro, não foi exposto. Tudo bem, se for uma educação telepática, digamos assim, algo que consegue entrar no pensamento do sujeito, podemos dizer que é algo que é algo que é uma educação, entre aspas, que possa corrigir. Mas esperar que o cara com um papinho furado, ele vai mudar a sua índole, não dá, né? Não. Um vilão, como o próprio Khan, ou pior ainda, como Ivan, ele não vai receber de boa uma educaçãozinha que tipo, olha, não faz mais isso, tá bom? Senão o titio vai ficar... Claro que não vai funcionar, né? É uma venda, claro, de uma ideologia aqui que está meio, né, condizente com o que os escritores pensam, né? Isso veio do Meyer ou veio da outra dupla de escritores? Não sei, também não importa. O que importa é que isso aqui, sei lá, é meio esquisito, né? Seria mais interessante, em termos de ficção científica, existir uma certa punição que, aos olhos de, por exemplo, Khan, soasse até terrível. E Khan, o que a gente considera o vilão, o tirano da vez, a gente fala, caramba, ele é mais sensato do que os alienígenas. Por enquanto, os euborianos eles são vendidos como uma espécie completamente do bem. Então, seria justamente nesse ponto que o texto poderia apresentar algo, caramba, os caras eram do bem, mas não, eles pensam numa punição completamente exacerbada. E no caso, não, é o contrário. Condizente com o pensamento de quem escreve o texto, o que é muito ruim. Uma oportunidade muito perdida ali de uma boa ficção científica, que é justamente, em vários episódios que a gente viu ao longo de toda a franquia Star Trek, é justamente essa questão onde a frota ela já tem um pensamento civilizatório, né? Completamente centrado. E de repente vem uma espécie com uma ideia maluca de sociedade que a gente fica chocado e fala, caramba, não! Não é dessa maneira que vocês devem se comportar. Oportunidade perdida. Na verdade, esses alienígenas aqui venderam uma ideia dos próprios escritores da minissérie. Olha que coisa ruim que aconteceu por aqui. Mas enfim, teve uma outra cena também que a gente pode soar como rotineira, mas talvez tinha uma pegadinha ali que quando o Paulo e Erika estavam pegando as coisas, desmontando o acampamento para irem para as cavernas, acabaram topando com dois ali indivíduos dos euborianos, né? No primeiro momento eles ficaram receosos, né? Pensando que pudessem ser agredidos, alguma coisa assim, e depois rolou uma certa amizade, né? Uma troca de informações científicas a respeito lá dos detritos que estão caindo, do posicionamento de estrelas, né? Amizade pura entre pessoas ou espécies diferentes, bacana, né? Depois a gente acaba descobrindo, né? O próprio Khan joga na cara da Demora, né? Que, pô, você fez isso meio que de propósito, né? Você quis deixar o meu povo contra mim. Afinal de contas, esse papo de nave estelar sendo construída para nos salvar não era sabido por todos, era uma informação ali apenas com o próprio Khan, né? Acho que ele contou para Marla, né? Acho que foi. Enfim, só isso. Mas o que vale, né? Ele jogou a história assim para todo mundo. Foi uma boa sacada do Delmonda também, né? Bacana, interessante. Claro, bacana que Khan teve que engolir, né? Teve que, tá bom, vai. Né? Claro, Marla também deu uma forcinha, né? Deixa o moleque, né? O garoto jovem, adulto, né? Trocar informações lá com a cientista da outra espécie, né? Bacana, vai. E, tirando isso, não tem mais nada, né? Só tem a conclusão aqui de algo que nós não estávamos empolgados, porque a gente já sabia o desfecho, que é exatamente o destino trágico de Marla. Que, claro, a gente sabia desde o filme no cinema, A Ira de Khan, que ela não sobreviveu. Lá no filme, aliás, eu preciso rever urgentemente, inclusive também o episódio clássico da série original, não havia uma demarcação precisa de como ela morreu, né? Acho que não, né? Apenas que Khan culpava Kirk por esse fato, né? Então, a gente acabou descobrindo aqui
como ela morreu. E aí é um ponto que esse episódio também desce ladeira. Por quê? De novo, voltamos ao título, Eu Sou Marla. Mas, de novo, você pensa, pô, vai ser um episódio centrado nela, né? A gente vai descobrir coisas interessantes a respeito, como, por exemplo, como ela, enfim, morreu. E foi da maneira mais besta possível, porque, como eu disse, né, quando começa aquela cena lá do laguinho, onde ela está nadando, boiando de boa ali, conversando com sua filha, a barriga, você sabe o que vai acontecer, né? Algum monstro vai atacá-lo, algum monstro marinho, né? Mas não, nem isso. Foram as próprias enguias, que a gente já conhece, está careca de saber, que a atacaram. Ou seja, não foi nenhuma novidade. Quando começa a cena, você já saca o que vai acontecer. Ah, vai ser ali. É o dia, chegou o dia dela, né? E a forma que acontece, com as enguias de novo, pô, um pouquinho de originalidade poderia, né? Podia ter sido um desabamento, né? Tipo, não se usar o desabamento lá em relação a Maldi, mas usar em relação a Marla. Quer dizer, faltou uma criatividade por parte dos roteiristas, seja do Maia ou então desses dois novos. Não ficou legal, ficou frustrante, broxante, talvez, para ser mais preciso. Não curti mesmo, eu falei, caramba, que outra oportunidade desperdiçada. Porque podia ser algo mais, primeiro, diferente. Não digo criativo, mas desde que a série começou, eu fiquei pensando, quando começou a existir, né, esse personagem chamado Ivan, que queria já, desde o primeiro momento, né, tinha um certo interesse, digamos assim, de tomar o poder de Khan. Cara, eu fiquei pensando, vai ser esse cara aí que vai, né, defenestrar Marla. Mas não, foram as enguias. Será que tem uma referência disso lá no filme? Agora fiquei pensando. Não sei, acho que não. Enfim, mas não importa, né? Realmente. Deixa pra lá, tanto faz. O que vale é que aqui se torna não funcional. Só quem assistir esse produto pela primeira vez, mas quem vai assistir a esse audiodrama sem nunca ter, né, se importado com Star Trek? Acredito que ninguém, né? Ninguém, um desavisado, vai estar vendo uma lista lá de audiodramas e ver Star Trek Khan. Nome interessante, forte, vou assistir. Não sei do que se trata. Star Trek? O que é isso? Não sei, mas Khan, né? Brent, né? Jesus Khan. Não, né? Ninguém vai chegar nesse produto de forma desavisada e ficar completamente surpreendido. Meu Deus! A mulher nunca morreu! Não, ninguém vai, né? Todo mundo que está assistindo isso daqui sabe o destino dela. E quando chega o momento, você é surpreendido? Não. Você apenas... as enguias. Fala sério. Foi a sensação que eu tive. Acredito que todo mundo ficou decepcionado. Chegamos então ao momento... não, falta duas coisas, né? A primeira é que o Khan recorreu não às suas cientistas para salvar sua amada, mas aos amigos, né, os aliados, os euborianos. E eles não conseguiriam salvar ela de fato, né, porque o bicho lá, quando se encrunha no cérebro, não tem jeito, né? E a solução é aquela típica opção que todo o pai tem que fazer nessa bendita encruzilhada que ele fica, né? Ou ele perde o bebê ou perde a esposa, não perde... Quer dizer, não fica com os dois de maneira alguma, né? E ele tem que... Ele consegue conversar ainda com ela um pouco, né? Com a Marla. E ela pede, né? Que ela quer que seja assim porque eu sou Marla, né? Aí tá a definição, então, do episódio. Por causa da fala dela. Não porque ela ganharia um grande destaque por aqui e bem diferente, né? Não. Ele acaba aceitando e... na verdade faz um esquema lá para que o corpo dela sobreviva durante toda a gestação e possa se fazer, né, a cesariana e retirar então o bebê, a bebê, né, que na verdade é definida como Penelope, ou então a Carly, né, Carly, não sei, agora eu não lembro direito, esqueci, não importa, tanto faz, né, porque ela também, a gente já sabe que não existe lá no segundo filme, ou seja, ela também vai ter que morrer também, né? Fazer o quê, né? Criancinha. E isso vai ser logo, né? Porque como não tem passagem de tempo,
ela nem vai virar uma criança, vai ser um bebezinho mesmo e já vai ter um destino cruel, com certeza. Aí quem sabe, né, a Ivan que entra na história. Não acredito que, por exemplo, seja a Úrsula, que é uma vilã que está começando por agora, não, né? Enfim, o episódio é tudo isso. E só teve realmente uma novidade que a gente possa dizer que, tipo, opa, o que vai acontecer com essa informação? Que era exatamente aquela que quando o Delmonte diz a Khan que a nave que está sendo construída com restos daquele acabaram caindo no planeta, só dá para fazer 4 assentos. Pois é, apenas 4 pessoas poderiam se valer daquela espaçonave para procurar ajuda, né, interplanetária. 4 pessoas. Aí você já tinha pensado, claro, vai Khan, vai Marlon e mais 2. Mas e agora? Talvez nada mais importe para Khan, né, já que ele perdeu sua amada. Quer dizer, não perdeu ainda, né? Vai perder quando chegar o término da gravidez. Mas é uma coisa também que desperta interesse, mas logo em seguida veio então o destino de Marla, então ficou um negócio meio aberto, mas que também no fundo a gente sabe que não vai dar em nada, porque a gente sabe que eles nunca saíram do planeta. Ou saíram e voltaram? Não, ficaria uma coisa meio maluca, né? Enfim, resumindo esse episódio, ele é frustrante em vários momentos. Quando eu terminei de assistir, de ouvir, na verdade, eu fiquei pensando, pô, merece a mesma nota que eu tinha dado antes para vários, né? Que é 3 asteriscos. Mas depois, passado alguns minutos da anotação ali, eu falei, não, é muito menos que isso. Esse episódio ele é apenas mediano, já tendendo a uma ribanceira que vai ser esses 2 derradeiros, né? Ele não é nada demais, ele é frustrante em vários momentos, porque em relação a Marla acabou não apresentando nada do que a gente já sabia. Em relação a Ivan também foi uma coisa que não rendeu grande coisa. A questão social, né, ali dos alienígenas também, eu me refiro à punição, né, de ser educativa e tal, também foi algo que a gente torce o nariz, né, porque não tem cheiro de ficção científica, tem cheiro de ideologia, é por aí. Né? Então o episódio ele acaba sendo frustrante em vários momentos. Então, para esse 7º episódio da minissérie Star Trek Khan, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Sim, a nota é média e fica por aí, já com a sensação que realmente tudo vai cair mais e mais. Claro, preciso saber a opinião de vocês e deixem o pitaco de vocês na seção de comentários desse vídeo, porque acho que sim, se é que muita gente está ainda assistindo essa jossa, vamos combinar, né? Já dá para falar mal do produto. Eu até estava vendo os episódios anteriores lá no site, no YouTube do Star Trek, vendo quanto tem de visualização nos vídeos anteriores. Apenas o primeiro chegou a 100 mil visualizações. Do 2º episódio até o da semana passada, o 6º, estava tudo na casa de 10 mil. Ou seja, não passa disso com certeza. E a gente pode dizer que é um grande de um fracasso, com certeza. Quero saber a opinião de vocês. Por enquanto, é isso.